Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou fazer um react aqui sobre o que disse Henri Bugalho em relação aos acontecimentos do dia 2 e a situação vivida por Ciro Gomes na Avenida Paulista. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like. E criamos também recentemente o espaço para membros aqui, então você pode colaborar de uma maneira mais efetiva para que o nosso trabalho se fortaleça, mas claro, aqueles que puderem. Meus amigos, o Henri Bugalho então fez um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar. Disse várias coisas que eu concordo, né? Eu acho que sim, as diferenças que nós temos uns com os outros, elas devem ser combatidas no campo das ideias, sem relativizar qualquer tipo de violência. Não tem esse negócio de que, mas o Ciro, enfim, plantou, tá colhendo, como muitos aí andaram dizendo. Não. Mas aí ele depois, no meio para frente, ele vai fazer uma análise do movimento político feito por Ciro Gomes. Eu vou me ater a esses pontos. Vamos lá. Mas aí o Ciro Gomes adota uma postura kamikaze. Ele começa, para poder ganhar esse eleitorado de direita, ele começa a adotar a postura nem Lula nem Bolsonaro, que é uma postura da direita brasileira. Por que é da direita brasileira? O pessoal tem uma mania assim, de quando se você se define, olha, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Talvez a pessoa nem entende direito o que é ser de direita, o que é ser de esquerda, que talvez ela tenha vergonha de algumas pautas que a esquerda defende ou discorda. Às vezes ela tem vergonha de pautas que a direita defende ou também discorda. Então, mas aí quando alguém se define centro, logo vem outro e fala, ih, é de direita. Então é necessário compreender que nem todo mundo que fala nem Lula nem Bolsonaro automaticamente está alinhado com a direita brasileira. Bolsonaro. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Ninguém é obrigado a querer que o Lula volte. Ninguém. Ninguém é obrigado a escolher entre Lula e Bolsonaro. O jogo eleitoral brasileiro também prevê isso, né? Você vai ter lá, sei lá, 13 candidatos, como foi na última eleição, 13 candidatos, e você pode optar dentre esses 13. Então a disputa está dada, a disputa está aí. Cabe aos jogadores desse jogo convencerem a população. Então ninguém é obrigado a fazer inicialmente, pelo menos, a escolha entre Lula e Bolsonaro. Você pode optar por um outro candidato de centro-direita, centro-esquerda, um candidato direitista ou de extrema esquerda, ou o que quer que seja. A escolha está aí, está dada. Então, ninguém... E o Ciro vai ser estratégia de campanha. Então, mas vamos lá, vamos avançar aqui. Ninguém é obrigado a aceitar essa disputa, Lula versus Bolsonaro. Embora pareça ser o cenário que vai acontecer em 2022, mas ninguém é obrigado a aceitar esse jogo. Então o Ciro Gomes adota essa postura, nem Lula nem Bolsonaro, e para isso ele também canaliza o espírito antipetista no Brasil. Então ele sabe que é uma força política importante ainda, que é um espírito que ainda está perpassando muita parte do eleitorado, e ele vai e começa a marretar o Lula. O problema essa coisa do marretar o Lula aqui tem um ponto importante. Que o Ciro faz críticas ao Lula, faz. Aí tem gente que acha que depois que o Lula teve devolvido os seus direitos políticos. Mentira, porque o Ciro sai da campanha em 2018, depois de tudo que aconteceu, foi traído ali. Enfim, não vou nem explorar isso aqui, porque o que aconteceu ali realmente é algo grave. É um divisor de águas na relação do Ciro com o PT. Detalhe, o Ciro nunca foi petista e nunca deixou de criticar o PT. Sempre, você vai ver vídeos aí de 2014... Tem entrevista do Ciro em blogs petistas aí, quando ainda convidavam ele, ele falava muito daquilo que ele fala hoje, dessa questão da corrupção, elemento central dentro do governo do PT, dos erros econômicos do Lula, da Dilma, então faz parte. Mas de 2018 para cá, realmente, ali a coisa ficou mais grave por conta do que o PT fez com o Brasil, mentindo, apresentando a candidatura do Lula sem poder ser e depois, no limite, colocando o Haddad. Aí eles reclamam, se tivesse mais 2 semanas de campanha, o Haddad teria virado. Então por que não deixaram de mentir e apresentaram o Haddad desde o começo? Esse é um ponto para a gente pensar. Isso, bem, são vários, né? Mas um deles, principalmente, é que ao fazer isso, não apenas afasta a base petista, mas também começa a causar estranhamento em eleitores de esquerda, que, dado o cenário, talvez fossem eleitores do Ciro inicialmente, mas se o Ciro não vai para o segundo turno, votariam certamente no PT. Então começa a causar um certo estranhamento, uma certa rejeição ao próprio Ciro Gomes. Qual é o jogo que ele está fazendo aqui? E eu posso dizer que essa é a minha posição. Eu, por exemplo, concordo com muita coisa que o Ciro Gomes fala. Inclusive, na última eleição, eu aqui falei que meu voto seria para ele. Mas o modo como ele se comportou ao longo dos últimos anos causa uma certa rejeição, porque me parece um jogo muito estranho, um jogo que vai levando a uma falsa sensação de polarização. Bom, em relação a esse ponto, eu preciso só fazer uma pequena ressalva. Realmente, existem eleitores no campo progressista
que tem simpatia pelo Ciro e pelo Lula. E aí, quando não acompanham o Ciro com frequência, como é o meu caso e de muitos outros, pegam essa ideia de que o Ciro é alguém que ataca o Lula. E aí alguns jornais pegam a manchete, uma frase tirada do contexto, jogam lá e aí printam a tela. Olha aqui o Ciro atacando o Lula. E quando você vai ver realmente na essência, é o Ciro fazendo críticas, que boa parte delas ela já foi feita por ele mesmo em vários outros momentos. Inclusive ali em 2018, que eu digo que foi um divisor de águas, e o Ciro logo no mês ali de outubro, numa entrevista concedida no finalzinho, ele disse lá, campanha com o PT nunca mais. E o que ele vai fazer de lá para frente é manter uma coerência do discurso de mudança daquilo que está destruindo o Brasil. Agora, o PT ficou no poder 4 mandatos, aí não pode criticar o partido? Não pode criticar o Lula, que foi presidente 8 anos e não fez uma única reforma estrutural? O Ciro até brinca, só a tomada de 3 pinos. Só que aí o que as manchetes fazem dos jornais? Ciro ataca Lula, só fez reforma da tomada de 3 pinos. E a pessoa não vê a entrevista, não lê a matéria toda e acha que o Ciro está atacando o Lula. Eu ainda defendo que o Ciro tem que tomar mais cuidado nas palavras. Nesse ponto eu concordo. Porque muita gente tem dificuldade com adjetivações. Eu mesmo não gosto, por exemplo, de que quando você vai fazer uma análise em relação aos militares, que o Ciro chame, por exemplo, um general de picareta. William, mas ele é. Mesmo que seja, dá para fazer a crítica sem entrar nessas palavras. Eu acho que quando você estabelece uma palavra forte, por mais que a pessoa mereça, você cria uma barreira, você cria um muro. A militância pode gostar. Para quem já conhece as propostas do Ciro, isso soa naturalmente. Fala, não, tudo bem, eu estou aqui pelo projeto. Mas quem não conhece vai reforçando essa coisa que colaram no Ciro, do Ciro destemperado. E é difícil falar, Ciro, muda isso, muda aquilo, porque quem está ali dentro vendo o que o PT fez com o país, quem às vezes tem as informações que o Ciro tem sobre os militares, é difícil muitas vezes você se conter. Mas eu entendo que realmente a postura do Ciro de não relativizar os erros do PT e de apontar o dedo nas feridas muitas vezes, ou vamos negar que o Palocci devolveu 100 milhões? Então, quando o Ciro fala isso, tem muita gente que às vezes tem simpatia pelos dois e quer que o Ciro fique calado. Aí se o Ciro fala, pronto, gera uma rejeição. Então eu entendo que isso aconteça, mas é um risco que ele está correndo. Agora, um detalhe importante também. Ele está crescendo, mesmo que lentamente, nas pesquisas. Quando o Lula saiu, teve devolvido os seus direitos políticos, o Ciro teve uma pequena queda nas pesquisas, já recuperou e está numa tendência de alta. Então, talvez esse eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro comece a olhar para o Ciro de uma maneira diferente. Mas vamos continuar aqui então na fala dele. São como se Lula fosse igual ao Bolsonaro, e não são. Não são. Imagino que muita gente não queira que o Lula volte por várias razões, mas, dada a circunstância, você tendo de um lado o Lula e do outro lado o Bolsonaro, do lado um ex-presidente e do outro lado um genocida, a escolha é óbvia. Mas não é porque de um lado tem, segundo você e segundo muitos, um genocida, que é obrigado, você diz que não é, mas passa essa ideia de que eu tenha agora, um ano antes da eleição, quando eu vou ter lá umas 13 opções, como você mesmo disse aqui em outros momentos, a escolher o ex-presidente com os erros e as contradições que ele teve. Meu Deus, que dificuldade é essa? Quando você nega um e nega o outro, não quer dizer que você esteja os igualando. Eu até brinquei hoje no Twitter lá, alguém me oferece melancia, morango e maçã, e eu falo, quero maçã. Aí lá vem outro e fala, ai, mas você está igualando melancia com morango? Não, considero melancia uma coisa, morango outra, mas eu não quero melancia nem morango, eu quero maçã, não posso escolher maçã? E eu não posso falar, olha, nem melancia nem morango, maçã. Meu Deus, qual que é a dificuldade? William, você quer uma roupa branca ou uma amarela? Não, nem branca nem amarela, eu quero azul. Agora, se tiver numa situação em que eu tenha que escolher branco ou amarelo, só essas duas opções, aí, beleza, peraí, qual que me agrada mais? Não é o caso. Não é o caso mesmo. Então essa coisa de que o Ciro iguala Bolsonaro e Lula, isso é mentira. Eu vou deixar o link aqui embaixo do TikTok lá do Ciro no Flow, que fez um corte maravilhoso, pegando o Ciro no Rica Perrone, o Ciro em outros momentos, falando, olha, um tá no campo da democracia e da humanidade, adivinha quem? O Lula. E o Bolsonaro no campo da tortura, da ditadura, do genocídio. Então, mas isso é uma narrativa que está pegando. Eu até sugiro que o Ciro tome muito cuidado e faça um vídeo reforçando isso, porque, olha, o povo está caindo nessa conversa.
Mas vamos lá avançar aqui no que o Henry diz. Não cabe nem sequer debater, né? A escolha é óbvia. O Lula, por exemplo, por mais que tenha acontecido um monte de escândalo de corrupção no governo dele, em nenhum momento ameaçou as instituições. Em nenhum momento... Então, mas eu sou obrigado a escolher quem confraternizou com corrupção, mesmo que não tenha ameaçado as instituições, um ano antes das eleições, Henry? Pelo amor de Deus, gente. Em nenhum momento falou em fechar Supremo, fechar Congresso. Nunca pôs em risco as instituições brasileiras. Pelo contrário, o fortalecimento da Polícia Federal ou de outros órgãos fiscalizadores da política brasileira ocorreram justamente durante o governo PT. Então, não dá para dizer que os dois são equivalentes, porque não são. Como eu falei, você tem um monte de razões para não querer votar no Lula de novo. E é totalmente legítimo, porque isso é um jogo eleitoral. Mas não há uma equivalência entre os dois, embora o Ciro tente mostrar como se houvesse uma equivalência. E aí ele adota uma retórica que está muito próxima de ex-bolsonaristas. E aí ele está muito mais em casa na manifestação do MBL, por exemplo, que uma das pautas iniciais era nem Lula nem Bolsonaro, ele está muito mais em casa naquele ambiente do que ele estava na Paulista nesse fim de semana. Bom, e aqui um fato curioso, né? Porque aí você vê que o Ciro ficou mais em casa no evento do MBL, não por conta da afinidade de ideias, mas por conta do respeito que tiveram com ele lá. Porque afinidade de ideias, não tenhamos dúvida, no evento dia 2 o Ciro tem mais gente ali que apoia o seu projeto. Mas, como o Ciro ousa criticar o PT, ousa criticar aquilo que é quase um deus na ideia de muitos, que é o Lula, aí pronto. Aí num evento cuja pauta era fora Bolsonaro, aconteceu o que aconteceu com o Ciro. Engraçado que eu não vi nesse vídeo, nem no outro, o Henry reclamando. Poxa, mas o Lula não foi nos protestos feitos pela esquerda? Não vi também ele questionando o silêncio do Lula no Twitter, nas redes sociais, durante todo o dia 2? Será que o Lula não quer o impeachment, Henry? Isso é uma boa reflexão para você, hein? Então, aí foi uma escolha feita pelo Ciro. Ele adotou essa postura de antagonizar Lula e Bolsonaro, e aí ele vai colher o fruto da incompreensão das pessoas que não estão entendendo o jogo dele e também da raiva de muita gente. Poxa, que pecado o Ciro, né, comete de antagonizar Lula e Bolsonaro. Imagina só, ele está em terceiro nas pesquisas. Aí o pessoal quer que ele vá para a campanha elogiando o Lula, elogiando o Bolsonaro. Claro que em alguns momentos o Ciro reconhece. O governo Lula teve uma maior preocupação social, teve alguns avanços, mas me responda, Henry, para que o Ciro vai esconder, por exemplo, que ele avisou o Lula que o Temer era corrupto? Por que o Ciro vai esconder que o Palocci, réu confesso, não teve perseguição ali, devolveu 100 milhões? Por que o Ciro vai esconder que no governo Dilma o PIB caiu praticamente 7% em 2 anos, que a indústria nacional continuou sendo destruída, que não teve reforma estrutural? Por que o Ciro vai esconder isso? Meu Deus do céu! Então o Ciro é um candidato que tem como oponentes Lula, Bolsonaro na frente. E aí depois ele vai dizer que tem visto alguns esforços, algumas pessoas em formar uma frente ampla, não está vendo resultado. Realmente, porque as pessoas ficam aí com esses detalhes. Aí quem é de esquerda não quer ir no evento que o MBL convocou, quem é de direita não quer ir no evento que não só o PT, vários partidos organizaram no dia 2. Então, enquanto a gente não deixar essas diferenças de lado, algo que o Ciro fez nos 2 eventos, e ir junto, subir num palanque, respeitando um ao outro ali, a trégua é nesse caso. A trégua não inclui você negar os erros dos outros. A trégua não inclui você passar pano, pegar aqui, para as contradições do PT, que teve 4 mandatos. A trégua é, lá naquele momento, a gente se respeitar ali por conta da necessidade de gritarmos juntos fora Bolsonaro. Esse é o ponto. Bom, pessoal, o que aconteceu depois que ele fez esse vídeo aqui? Algumas pessoas foram cobrar o Henry. A militância do Ciro é muito atenta, ela acompanha o candidato, ela lê o livro, ela acompanha as entrevistas, a Ciro Games, enfim. É engajada e foi cobrar dele, né, de que as falas aqui em relação ao Ciro, algumas não estavam corretas. E aí, alguns talvez, vou te cancelar, não vou acompanhar mais. Aí, beleza. O que aconteceu? No dia seguinte, o Henry faz um outro vídeo falando da pane que deu no WhatsApp, Facebook e tal. E aí, pro Henry dizer, não, sim, o Ciro equipara Lula e Bolsonaro, ele pegou uma fala do Ciro criticando o Lula, que tinha dado uma entrevista a uma rádio do Mato Grosso, não me falha a memória, ou Mato Grosso do Sul, em que lá ele falou que a mídia quer fazer um vestibular, um Enem, para ver quem vai ser o candidato e tal. Eu assisti a entrevista e eu achei assim, uma fala
extremamente delicada, meio que menosprezando o esforço dos outros, né, de construir alguma união para tentar quebrar a polarização, algo extremamente legítimo da democracia. Então o Lula meio que esnoba por conta da posição que ele está agora, enfim. O Ciro fez uma crítica em relação a isso, mas aí a crítica, pronto, para o Henry serviu como se fosse equiparando Lula e Bolsonaro. E mais, aí o Henry pegou uma fala do Ciro de novembro de 2018, eu vou ler para vocês na íntegra aqui, para dizer que o Ciro considera Bolsonaro um democrata e o PT não. Vamos ver aqui a fala do Ciro, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu peguei o link lá no comentário fixo dele. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Ciro Gomes disse que a eleição de Jair Bolsonaro não representa risco à democracia e que o PT incitou o terror. Abre aspas para o Ciro. É um atributo do presidente eleito desenhar seu governo, recrutar as pessoas que entenda como convenientes e oportunas. Esse respeito ao eleito é um ritual que está muito desmoralizado no Brasil. É por aí que a democracia também se deteriora. Não vi nenhuma violação da democracia, mas a campanha do PT incitou ao terror, como se a eleição do Bolsonaro em si, por definição, fosse uma ruptura da democracia. Vou repetir, novembro de 2018. O Bolsonaro já estava eleito. Na campanha, quando aí dá na canela mesmo, o Ciro chamou o Bolsonaro de quê? Projeto de Hitlerzinho tropical. Enquanto isso, o que o PT fazia? Lula é Haddad, Haddad é Lula. Lula é Haddad, Haddad é Lula. Tem condição um negócio desse? Aí depois o projeto é eleito, o que compete a quem perdeu? Dá um tempo, deixa o cara eleito montar a equipe dele. Nem tinha ainda assumido o governo, então se ele quer chamar Sérgio Moro, se ele quer chamar o astronauta, se ele quer chamar Damares, vamos aguardar. Ele está montando a equipe, é um direito, isso é um rito democrático. E a eleição do Bolsonaro em si não representa ruptura da democracia, representa o que vai acontecer para frente. Inclusive, detalhe, outro rito democrático que o PT não respeitou. O PT não foi à posse de Bolsonaro. Mas sabe de quem que o PT foi? Na posse do Maduro, ali na mesma época. O Ciro, democrata, foi na do Bolsonaro. A democrata Glaze não foi, presidente do PT. Então é isso. O Ciro, inclusive, fez mais. Deu 100 dias para que Bolsonaro montasse a sua equipe e começasse a governar. Não sei se vocês lembram. 100 dias de silêncio do Ciro. Uma prática comum em vários países. Quem perde, dá um tempo, deixa o cara começar. Porque talvez aquele projeto de Hitlerzinho tropical que o Ciro denunciou na campanha, vai que cai a ficha e fala, peraí, agora deixa eu aproveitar a oportunidade que o povo me confiou. E nessa mesma matéria, o Ciro vai dizer o seguinte, vou continuar lendo a matéria. Para o ex-governador do Ceará, abre aspas, não ganhou a direita, ganhou o antipetismo. E explica, senão eu seria obrigado a achar que 65% do eleitorado do Rio Grande do Sul é fascista, de direita, e sei que não é. Precisa tomar um pouco de cuidado com essa mistificação petista. Então, enquanto os democratas do PT acusavam que quem votou... Ainda fazem isso hoje. Quem votou no Bolsonaro é fascista. O Ciro, pacificação, peraí. Deixa eu criticar aqui o Bolsonaro, mas vamos entender o que o eleitorado disse nessas urnas. Então é nesse ponto que o Ciro aqui tenta dizer, gente, vamos sair dessa polarização odienta. E aí, nesse segundo vídeo, o Henry também vai insistir de que o Ciro demoniza o Lula, o PT, que não apresenta contrapartida, porque o nacional desenvolvimentismo na cabeça das pessoas não faz sentido. E aí ele coloca até a culpa no Ciro, de uma eventual força da direita de novo no país. Ou seja, o PT erra, o PT enfrenta graves contradições nos 4 mandatos que teve. Alguém tem que denunciar isso de uma forma correta, porque denunciaram kit gay, mamadeira de piroca, denunciaram mentira e com discurso só em cima de corrupção. O Ciro traz o discurso de crítica para um outro patamar. E é isso, é necessário enfrentar as contradições do PT. Já que o partido não faz autocrítica e parece disposto a repetir os mesmos erros, alguém tem que pôr o dedo na ferida para ajudar o país a se reconciliar. Bom, meus amigos, é isso. Vamos ficar atento a qualquer novidade que a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Quem puder, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço que valoriza realmente as boas ideias, os bons projetos para que o Brasil saia do fundo do poço. Valeu e até mais.